Oi, gente, boa noite, tudo bem? Espero que você esteja bem. Estamos aqui para mais um encontro. Hoje, uma quinta-feira, né, 25 de março de 2021. Mais um encontro e mais um vídeo explicativo para ajudar você com a sua atividade, tá certo? Só lembrando que semana passada, você há de lembrar que nós trabalhamos aí o alfabeto e você viu, descobrimos na verdade que o alfabeto em língua inglesa tem o mesmo número de letras, as mesmas letras da nossa língua portuguesa, né? São 26 letras. A gente viu ali a questão dos sons, como pronunciar cada uma delas, as vogais, as consoantes, e vimos também o que chamamos de greetings, são aquelas saudações, quando dizemos boa tarde, boa noite, bom dia, como vai você, coisas desse tipo. Então a gente aprendeu essas coisas na semana anterior. Hoje nós vamos dar andamento ao nosso conteúdo de língua inglesa e vamos trabalhar, logicamente, um assunto novo, tá certo? E a partir daqui eu quero que você vá prestando cada vez mais atenção, porque você não vai ter nenhuma dúvida em relação a esse assunto, porque o assunto é muito fácil, é muito simples. Nós vamos trabalhar duas coisas importantes. Quais são? Nós vamos ver a questão aqui dos subject pronouns, que são aqueles sujeitos nas frases, nas orações, e também nós vamos trabalhar a questão dos possessive adjectives. Então, são aqueles adjetivos possessivos. Os subject pronouns, como eu já disse, já mencionei aqui, esses subject pronouns são nada mais nada menos do que aqueles pronomes pessoais do caso reto que nós temos na nossa língua portuguesa, né? Nós aprendemos lá na escola de que aqueles pronomes eu, você, ele, ela, nós, eles, elas são chamados de pronomes pessoais do caso reto, porque eles vão indicar as pessoas do discurso, né? Os sujeitos das frases sempre serão representados por esses pronomes. Em inglês é da mesma forma, nós vamos ter esses subject pronouns, que são esses pronomes pessoais que nós conhecemos, e eles também vão exercer na frase, na oração, vão exercer essa função de sujeito. Se eu digo, por exemplo, Maria é bonita, nessa frase, Maria é bonita, quem é bonita? Maria, não é verdade? Portanto, nessa frase, esse substantivo, né, que é uma outra clássica gramatical, esse substantivo chamado Maria, portanto, é o sujeito. O sujeito é de quem nós falamos, é a quem nós nos referimos, é aquele ser mais importante da frase, é quem manda na frase, tá certo? Da mesma forma em inglês. Se eu digo, por exemplo, ela é bonita, quem é bonita? Né? Ela. Portanto, não importa se eu troquei, por exemplo, o substantivo pelo pronome ela, o substantivo Maria pelo pronome ela. Nesse caso, ela, que é um pronome, uma outra classe gramatical, vai, na verdade, exercer essa função do sujeito. Então, como eu disse, em inglês, se eu disser a mesma coisa, vai ter esse mesmo sentido, essa mesma conotação. Se eu digo Mary is beautiful, Maria é bonita, numa tradução mais literal, né? Então, quem é bonita? Who is beautiful? Quem é bonita? Mary. Mary, portanto, é o sujeito da frase. Mas se eu tiro Mary, que é um substantivo, digo assim, she is beautiful. She is beautiful. Então, nesse caso aqui, she, que é o pronome, essa classe gramatical que a gente vai trabalhar agora, ela, portanto, vai ser o sujeito da frase. Tá certo? O que eu quero que você aprenda, a princípio, na verdade, você fazer essa relação entre o sujeito, né, e o complemento das frases. É a importância que vai exercer esse sujeito, essa classe gramatical, nas frases e também nas orações. Ok? Vamos ver também o que? Os possessive adjectives. São, na verdade, o nome já diz, né? Possessivo. São aquelas palavrinhas que vão indicar posse. Né? Como assim? Se eu digo assim, meu caderno, essa palavra meu é um adjetivo possessivo que vai, na verdade, indicar posse. Para quem? Para mim. Então, meu caderno pertence a mim, tá certo? Sua casa. Então, sua, essa palavrinha sua também é um adjetivo possessivo. Então, a gente vai ver exatamente tanto a questão dos pronomes pessoais como também os adjetivos possessivos. E é importante a gente fazer essa relação para você perceber essa diferença. Vamos lá então. Vamos ver então como funciona tudo isso. Ok? Vamos lá.
Quais são as regras que nós vamos utilizar? Olha só, eu quero que você acompanhe comigo aqui. Com relação aos subject pronouns, aos pronomes que nós chamamos de pronomes pessoais, né, no caso reto, é o seguinte. Então nós temos, portanto, aqui, ó, esses pronomes pessoais, eles vão substituir quem? Os nomes próprios, né, ou mesmo os substantivos, como eu falei agora. Então, geralmente são empregados no início das frases e sempre aparecem antes dos verbos ou também antes das preposições. Eles são utilizados no singular. Quais são os pronomes que ficam no singular? I, you, he, she, it. Então, são esses pronomes aqui que nós trabalhamos no singular. E vocês sabem a diferença entre singular e plural. Singular, quando eu falo, me refiro apenas a uma coisa, a um ser, a uma única pessoa, por exemplo, né? E plural é diferente, quando eu falo de duas ou mais, duas coisas ou mais, duas pessoas ou mais. Então nós temos, portanto, o plural, né? E também os substantivos. No plural nós vamos ter aqui, ó, we, you e they, essas três palavrinhas que vão se referir a pessoas sempre no plural, ou seja, eu vou estar sempre me referindo a mais de uma pessoa, duas, três ou mais pessoas, tá certo? Então são termos utilizados para indicar pessoas do discurso, quem fala, tá certo? Quem está exatamente praticando determinada ação naquela frase. Então o sujeito ele vai ter exatamente essa função de praticar a ação na frase, na oração. Nós vamos ter, portanto, sujeitos se referindo sempre ao singular e também sujeitos se referindo ao plural. Vamos ver então como funciona. Olha só, eu tenho aqui embaixo uma tabelinha bem simples e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Nessa tabelinha aqui nós temos o seguinte: de um lado nós temos o que chamamos de subject pronouns, os pronomes pessoais, e do outro lado nós temos o significado de cada um deles, tá certo? A tradução, o que significa na nossa língua. Em relação ao singular, quais são os pronomes? Nós temos, portanto, a primeira pessoa aqui, ó, eu, né? Eu vou ler esse I maiúsculo aqui, I. Na segunda pessoa nós vamos ter, segunda pessoa do singular, you, que quer dizer você. Nós vamos ter he, que quer dizer ele. Nós vamos ter she, que quer dizer ela. Eu vou me referir a gênero feminino, né? He para o gênero masculino e she para o gênero feminino. E por último nós vamos ter it. Vamos dizer que esse pronome seja um pronome neutro, mas sempre quando eu quero me dirigir a animais, objetos, coisas personificadas, eu vou, na verdade, utilizar o it, ok? It. Então, como é que eu pronuncio cada um? Prestou atenção? Então, esse I maiúsculo aqui, olha, eu pronuncio I. I. Repeat after me. Repita depois de mim. I. Então, eu tenho aqui I, que significa eu. You. You. Repeat. You significa você. He significa ele. She significa ela. E it significa ele ou ela. Eu vou me referir sempre a masculino e feminino, né, de uma forma que eu não me refira a pessoas. Eu nunca vou me referir a pessoas utilizando it. Sempre a animais, a objetos, enfim, né? Porta, mesa, cadeira, sofá, carro, ok? Os animais, de um modo geral, beleza? Temos, portanto, os pronomes que vão, na verdade, indicar o plural, né? E quais são? São esses daqui, ó. O I, nós temos, portanto, aqui o I, que quer dizer nós. Não, deixa eu tirar isso daqui, fica melhor para a gente. Vou colocar aqui nesse canto. Temos também aqui you e também they. Vamos repetir comigo? Repeat after me. Olha só, eu tenho aqui, portanto, o I, que significa nós. You significa vocês. Ah, mas você viu you aqui em cima, ó? Isso significa você. Como é que isso funciona? Isso vai depender de um contexto.
tá certo? Dependendo da situação que eu fale essa palavra, né, dentro de um contexto, se tem uma pessoa, se eu estou me referindo a uma pessoa só, se eu estou falando apenas com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, então nesse contexto é exatamente que ele vai ter esse significado de singular ou de plural, tá certo? Então só dá para perceber essa diferença dentro de um contexto. Ele assim, separado, isolado, não dá para dizer se é singular ou plural. Mas é importante que vocês saibam que you também ele vai significar vocês no plural, tá certo? E por último nós temos aqui a palavrinha they, que significa eles ou elas. Com essa palavra, com esse pronome eu vou me referir sempre ao gênero feminino ou masculino no plural. Eles ou elas, tá certo? Então eu gostaria só que você acompanhasse comigo aqui para a gente ver a leitura de cada um deles. Vamos ver então. Então nós temos aqui, ó, I, you, he, she, it, we, you, they. Tudo bem? Qualquer coisa você vê o vídeo novamente aí e você pronuncia para você aprender. Veja também o significado de cada um deles, que é importante. Porque a gente vai trabalhar com eles olha, o ano inteiro e no próximo, sempre vai nos acompanhar esses chamados pronomes pessoais. Porque dificilmente dentro de uma conversa, né, a gente não vai pronunciar um pronome como esse, para se dirigir o que às pessoas. Lembrando que esses pronomes pessoais, os subject pronouns, eles vão sempre exercer a função de sujeito nas frases. Eu já falei agora há pouco qual é a função e como funciona essa questão do sujeito na frase. Tudo bem? Bem, vamos ver então alguns exemplos. Alguns exemplos de como funciona na prática, né, na frase, por assim dizer, cada uma, ou pelo menos alguns desses pronomes. Olha só, eu tenho alguns exemplos aqui. Vamos ver então? Eu tenho aqui, por exemplo, a frase I don't drink green tea. Eu não bebo chá verde. I don't drink green tea. Então, eu tenho aqui, ó, no comecinho, né, aqui, ó, no comecinho da frase, o pronome pessoal I. Ou seja, significa o quê? Eu. Não é? Então, quem não toma, quem não bebe chá verde? Eu, nessa frase aqui, portanto, I é o sujeito. É de quem nós falamos, é a quem nós nos referimos. Tá bom assim? No número 2 nós temos aqui, ó, you are a great teacher. You are a great teacher. Então você é um ótimo professor, uma ótima professora, porque teacher, eu vou me referir sempre a professor, professora, vou trabalhar os dois gêneros, tá certo? Então nós temos essa palavrinha aqui no início da frase, you. You. Logicamente, quem é uma ótima professora? Você. You. Mais uma vez aqui você vê o pronome tendo a função de sujeito. Sujeito da frase. Se eu perguntar, colocar uma frase assim, desse tipo, e perguntar quem é o sujeito dessa frase, então você vai ver de quem é que está falando ali naquela frase, para você identificar o sujeito. Tá certo? É bem simples. Então nós temos aqui, por exemplo, outros exemplos, que você pode ver aí na sua casa. Não vou ler um por um para não ficar assim um vídeo muito extenso. Mas vamos adiante. Olha só. Aqui abaixo nós temos a outra situação, que são os chamados adjetivos possessivos. Esses adjetivos possessivos. O nome já diz, possessivos. Eles indicam posse. Alguém está de posse de alguma coisa, alguém possui alguma coisa. Então, meu, minha, seu, sua, dele, dela, nosso, nossa e aí por diante. Então, essas palavrinhas são os adjetivos possessivos, porque eles vão indicar a posse. Posse de quem? Do sujeito, tá certo? Do sujeito. Então, olha só, são palavras que têm a função de modificar o quê? Modificar um substantivo, né, indicando propriedade, ou também posse de alguma coisa, posse de alguma coisa. Por exemplo, olha essa frase aqui, ó. This book is her book. This book is her book. Então esse livro é o livro de quem? Dela. Ora, a quem pertence esse livro? A ela. Tá certo? Então o adjetivo possessivo her, a gente vai ver aqui embaixo na tabelinha bem direitinho, aqui é apenas um exemplo.
O adjetivo possessivo her significa dela. Está especificando quem? O livro, que pertence a alguém. A quem nessa frase? A ela. Portanto, o livro é dela, pertence a ela. Ok? Então, quais são os adjetivos possessivos em língua inglesa? Quais são? Vamos ver então uma regrinha aqui, bem básica, bem simples. Olha só. Adjetivos possessivos. Então, nós temos aqui, ó, os pronomes pessoais, de um lado. Deixa eu apenas... A gente viu lá em cima, não foi? Agora há pouco, o estudo desses pronomes pessoais. Portanto, eles estão sempre ligados, estão sempre fazendo referência um ao outro, e é importante você nunca esquecer disso. A gente acabou de ver aqui os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, you e they, né? Na primeira tabelinha aqui do estudo. E agora nós vamos ver o que? Os adjetivos possessivos. Adjetivos possessivos. São aqueles que vão indicar o que? Posse, né? Posse. Beleza. Para cada pronome pessoal, né, para cada pronome pessoal vai ter um pronome, vai ter um adjetivo possessivo correspondente. Tá certo? Por exemplo, para a primeira pessoa aqui, que nós temos I, ó, I, eu vou ter o adjetivo possessivo my, para a primeira pessoa. Então, para eu, vamos ter o adjetivo meu ou minha. Ora, se eu tenho alguma coisa é minha. Pertence a mim. Tá certo? Não é assim que funciona? Né? Para a segunda pessoa, you. You não é você? Então, se você tem alguma coisa é o quê? Your. É sua, é seu. E assim por diante. Para he, que é ele, ó, ele, nós vamos ter his, que é dele. Ora, se ele tem alguma coisa é dele. Pertence a ele. Não é? Para ela, por exemplo, gênero feminino, she, ela. O adjetivo possessivo é her. Her significa dela. Se ela tem alguma coisa é dela. Pertence a ela. Tá certo? Para it, nós vamos ter its, dele ou dela. Para we, nós, vamos ter our, que significa nosso. Ora, se nós temos alguma coisa, nós, e aí eu me incluo, não é? Eu e você, por exemplo. Então, se nós temos alguma coisa pertence a quem? A nós. Então, é nosso. Tá bom? Então, essa palavrinha aqui, our. You, esse you aqui, que vai se referir sempre ao plural, né? O segundo you, esse de baixo aqui, nós vamos ter aqui as terceiras pessoas do plural, we, you e they. Então, para you, que é vocês, no plural, nós vamos ter your. Então, vosso ou vossa. Tá certo? E they, que é eles ou elas, nós vamos ter their, deles ou delas. Então, observe que para cada pronome pessoal, aqui, ó, para cada pronome pessoal, nós vamos ter um adjetivo possessivo correspondente. Eu não posso, por exemplo, usar you, né, com my, está errado. You com his, está errado. Não funciona. Sempre tenho que utilizar o correto. You tem que ser your. Eu não posso utilizar, por exemplo, she com his, está errado. Eu não posso utilizar she com its, she com our, she com your, she com their. Não funciona. Não é correto. Então, she só vai funcionar com her, que é dela. She não é ela, então eu tenho que usar sempre her para ela, correspondente a ela. Como é que funciona na prática? Como é que funciona, então, na frase? Vamos ver, então? Olha só, alguns exemplos aqui. Eu tenho, portanto, a seguinte frase. That's my pen. That's my pen. Aquela é minha caneta. Minha. Então, nós temos aqui o my, que significa minha. Ora, se eu digo assim, aquela é minha caneta, pertence a quem essa caneta? A mim. Por isso que eu estou usando, então, portanto, my, né? Que é meu ou minha, porque pertence a mim, a eu, primeira pessoa.
I, certo? O que mais? A segunda, nós vamos ter aqui, ó, your car is beautiful. Your car is beautiful. Ou seja, o seu carro é lindo, é bonito. Your car. O carro de quem? Your. Seu carro. Então, esse your, eu vou me referir sempre a você, segunda pessoa. Eu estou dizendo seu. Pertence a você. Então, estou usando aqui your por causa disso. Né? Ó, his dog is cute. His dog is cute. Então, o cachorro dele é fofo, é fofinho, né? Então, his dog is cute. O cachorro de quem? His, dele, ó, dele. Portanto, pertence a ele, né? Que é he. Ok? Veja a relação que vai tendo entre os pronomes pessoais e também os adjetivos possessivos. É sempre assim, um relacionando ao outro. Tá certo? Tem outras frasezinhas aqui, mas não vamos ler, porque já deu para você compreender muito bem o uso, as atribuições desses adjetivos possessivos. Tá certo? No exercício, vamos fazer o seguinte. Primeira questão. Completa as frases com os pronomes pessoais, né? Os subject pronouns. Então eu tenho assim, por exemplo, hello, my name is Judy. Hello, my name is Judy. Então, eu sou de Londres. Como é que eu digo eu aqui, ó? Eu. Então você vai colocar eu exatamente aqui, ó. Eu, em inglês. É só ir lá na tabelinha, ver como é que escreve eu. Eu. Aqui nós temos London is awesome. London is awesome. Né? Londres é linda, né? É vida maravilhosa. Né? Então, ela é a minha cidade favorita. Então, como é que eu vou me referir? Qual o pronome que eu uso para me referir a coisas, objetos, cidades, né? Coisas desse tipo, tá lá. Então, dá uma olhadinha. Don't talk. Não fale, não converse. Então, você está na sala de aula agora. Como é que eu digo você? Aí você coloca aqui você em inglês. E assim por diante. Procure traduzir isso aqui, né, para o português. Usa aí o Google Tradutor. Você pode ir na internet, coloca essa mesma frasezinha e vai aparecer o significado e você vai montando as frases. Porque se eu disser aqui cada uma, vai ficar também muito inconveniente, não é verdade? E na verdade você quer fazer a atividade sozinho, sozinha. Ótimo. Aqui nós temos a segunda questão. Completa as sentenças com os adjetivos possessivos. Adjetivos possessivos, aquela my, your, his, her, tá certo? Their. Então, meu, minha, seu, sua, dele, dela. Aí você vai encaixando aqui somente os adjetivos possessivos. Possessivos, aqueles que indicam posse. Esse segundo quadrinho que nós trabalhamos. Então, você vai apenas completar com eles. Questão 3. Na questão 3, complete com os adjetivos possessivos, da mesma forma. Só que nós temos aqui uma facilidade para você. Nós temos aqui no final que você vai colocar aqui, ó. Tá certo? Aqui. Então, nossa. Como é que você coloca nossa em inglês? Então, para você dizer, this is school. Esta é nossa escola. Como é que eu digo isso, então? Você vai colocar apenas preencher com as palavrinhas que estão aqui, ó, entre parênteses. Tá certo? Então, você vai completar aqui com nossa, minha, tua, dela, meu, nossos, dele e dela, aqui nesses espacinhos aqui. Só olhar na tabelinha lá, tá bem facinho, bem simples. Aqui abaixo nós temos completo com his or her. His or her. Lembrando que his eu vou usar para me referir ao gênero masculino, né? E her ao sexo feminino, ao gênero feminino. Ok? Olha o exemplo aqui, ó. Jane has a car. Então, Jane tem um carro. Beleza, ponto. Her car is blue. Her car is blue. O carro dela é azul. Então, o carro de quem? De Jane.
Então, se Jane, quem é Jane? Jane não é she, né? She, ó. Qual é o pronome que eu uso? Qual é, na verdade, o adjetivo possessivo que eu uso para o pronome pessoal she? Não é her? Pode olhar na tabelinha. Para she, a gente usa her. Então, Jane tem um carro. O carro dela é azul. Dela, tá vendo? De quem? De Jane. Ok? Então, nós temos aqui letra A. Paul has a bike. Paul has a bike. Então, Paul tem uma bicicleta. Beleza. Então, a bicicleta dele é verde. Bike is green. Bicicleta é verde. Então, dele. Como é que eu escrevo dele aqui? Eu estou falando aqui de Paul. Quem é Paul? Ele. É he. Então, o que é que eu vou colocar? Qual é o adjetivo possessivo que eu vou colocar para me referir a he aqui? Que no caso aqui é Paul. Se o nome é masculino, corresponde a he. Se é feminino, corresponde a she. Então, você vai na tabelinha e coloca o adjetivo possessivo correspondente. Tá certo? Muito simples. Aqui nós temos Lucy, Fred e Meg. Lembrando que Meg aqui é um nome feminino. Tá certo? Muito bem. Só para fechar, nós vamos ter aqui, ó, completa a sentença de acordo com o modelo. Vamos ver então. I have a car. Olha só. I have a car. Eu tenho um carro. That is my car. Então, aquele é meu carro. My car. Eu tenho aqui, you have a little dog. Então, você tem um cachorrinho, né? Você tem um cachorrinho. You have a little dog. This is... Então, de quem é o cachorrinho? Então, se eu digo assim, você tem um cachorrinho. Então, este é o seu cachorrinho. Como é que eu digo seu? Então, você vem aqui e coloca seu, que vai corresponder a você, né? Pertence a você. De quem é o cachorrinho? É seu, né? He has a green bird. He has a green bird. Então, ele tem um pássaro verde. Pássaro verde. Tem pássaro verde, né? Então, he has a green bird. Ele tem um pássaro verde. That is a green bird. Esse é o pássaro verde dele. Ó, eu tenho aqui he. Qual é o possessivo de he? Põe aqui na frente. Ó, she. Já está destacado. Ó. She has a skate. Então ela tem um skate, né? This is skate. Então esse é o skate dela. Qual é o possessivo correspondente a ela? E assim você faz cada um deles. É muito simples, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou estar aqui no WhatsApp, você manda para mim e a gente com certeza vai tirar as dúvidas, tá bom? Espero que você aproveite esse vídeo explicativo e que na verdade você faça aí uma ótima atividade. Forte abraço para você, fique bem, see you next class, até a próxima aula. Bye bye.